Ok, boa noite a todos. Hoje temos aqui um tema muito atual, que é sobre o espiritismo e as redes sociais. Fico muito contente de estar aqui porque sou da área da tecnologia e cresci naquela época em que nós tínhamos muito pouca tecnologia e vejo o avanço que a tecnologia tem dado à humanidade. Então começamos com uma reflexão sobre tecnologia e evolução. Quando nós pensamos em tecnologia, pensamos sempre em evolução. E Allan Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então vemos aqui que a tecnologia está alinhada com a lei do progresso, uma vez que a tecnologia nos permite ter um mundo mais agradável, onde temos mais tempo disponíveis para dedicar para fazer o bem. E, portanto, a tecnologia permite também que este mundo material onde nós vivemos avance no progresso. Então, vemos que a tecnologia está muito ligada à lei do progresso de que nos fala Allan Kardec. E será que ela também está alinhada, digamos, com a lei do trabalho? Então, na questão 678, Allan Kardec nos diz, pergunta aos espíritos: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E os espíritos respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então vemos que a tecnologia, na lei do trabalho, nos permite trabalhar de uma maneira mais simples. Tem vindo a evoluir em todas as áreas, na área da construção, na área da biotecnologia, na área da nanotecnologia, na área da nossa comodidade em casa. Então, a tecnologia permite que nós façamos trabalhos mais mentais que trabalhos mais físicos, de força. No entanto, Allan Kardec, os espíritos nos alertam que não nos devemos conservar inúteis e inativos. Devemos dedicar aquele tempo extra que nos está a dar a tecnologia para fazer coisas no sentido de fazer bem aos outros, utilizar o tempo para fazer coisas boas. E será que a tecnologia está alinhada à lei da sociedade? Na questão 766, Allan Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu em vão ao homem a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida da relação. Então aqui vemos que o homem precisa de viver em sociedade. Está no livro dos Espíritos. Na questão 768 diz: ao buscar viver em sociedade, o homem apenas obedece a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento um objetivo providencial de ordem geral? E os espíritos respondem: o homem deve progredir. No entanto, sozinho não o pode fazer, porque não está de posse de todas as faculdades. É preciso contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Estiola e aqui enfraquece. Então, a tecnologia, nomeadamente nas redes sociais, nos permite ter aquele relacionamento também com outras pessoas que, se não estivessem perto de nós, não conseguíamos ter. Então, aqui vemos que a tecnologia está alinhada tanto com a lei do progresso
como com a lei da sociedade, como com a lei do trabalho. E agora quero dar um pequeno exemplo da evolução da tecnologia que temos ao nosso alcance. E é o exemplo das enciclopédias. Quando eu era criança, era muito afortunado aquele que tinha uma enciclopédia em casa, que tinha aquela coleção de livros em casa, que normalmente tratava de um só tema, mas havia algumas que eram enciclopédias universais, que ainda tinham vários temas. Então era muito afortunado aquele que tinha uma enciclopédia em casa e conseguia fazer alguns trabalhos para a escola. Era também afortunado aquele que não a tinha, mas tinha um amigo que a tivesse, ainda porque eram caras, era muito caro ter uma enciclopédia. Se o amigo não a tinha, também era afortunado aquele que se calhar tinha uma biblioteca perto e podia assistir à biblioteca e ter acesso a essa enciclopédia. Mas no ano 2001, dois amigos se juntaram e, inspirados pela teoria a ordem espontânea, que é uma teoria que diz que há uma certa ordem espontânea onde aparentemente há caos, eles quiseram construir uma coisa onde pudessem tirar uma ordem do conhecimento que estava espalhado por diversas pessoas na Terra. E criaram a Wikipédia. Então a Wikipédia foi criada no ano 2001 por estes dois amigos e é uma enciclopédia livre. Qualquer um pode editar. Qualquer um pode chegar e criar um artigo na Wikipédia. Tem um botãozinho lá em cima, no lado direito, que se chama editar. Quem quiser testar, vai, edita, escreve e fica registado. Artigos que eles verificam, artigos que eles não verificam. Não tem gente para tudo. E é uma enciclopédia livre, não cobram nada por aceder à enciclopédia, eles vivem de doações. É interessante ver a quantidade de artigos que há nesta enciclopédia, em vários idiomas, e que todos nós temos acesso sem custo nenhum. Okay? Então, a tecnologia trouxe um grande avanço na disponibilização do conhecimento, está ao alcance de todos. Na televisão e no cinema também vemos como evoluiu. Vemos que antes só um grupo de pessoas podia filmar, disponibilizar os filmes. Hoje, qualquer um de nós com um telemóvel pode fazer um filme e disponibilizar, por exemplo, no YouTube, que é uma rede que também é totalmente gratuita. Basta nós, até posso passar esta palestra em forma online, não é? Ao vivo, ou posso gravar a palestra e depois disponibilizá-la lá. Então, também vemos aqui que passou de ter algumas pessoas conseguirem fazer isso a qualquer um de nós, com os recursos que temos hoje em dia, colocar à disposição de todos. O mesmo aconteceu nos jornais. Os jornais tinham os artigos e as notícias do dia, e agora qualquer pessoa pode criar na internet. Há blogs que são gratuitos também, plataformas gratuitas. Quem quiser pode pesquisar e escrever. Pode escrever todos os dias, escrever de manhã, escrever à tarde e disponibilizar. Fotografias. Também no meu tempo, quando eu cresci, as fotografias eram daquelas de rolo, tudo muito caro, não é? E agora não, agora cabem milhões de fotografias no nosso telemóvel e temos onde guardá-las, tiramos para aí umas 20 e depois escolhemos a melhor. E então a fotografia também evoluiu. Então estamos a ver que aqui evoluíram todos os meios, não é? Com a internet e com a chegada da internet evoluiu os meios do vídeo, o meio da escrita, o meio da fotografia. O mais importante que nos ensinam todos estes exemplos é que a responsabilidade passou de ser de uns poucos a ser uma responsabilidade individual. Então, somos nós, agora que de forma individual, temos a responsabilidade daquilo que disponibilizamos na internet. Antigamente, nós dizíamos, não, isso foi no jornal, a responsabilidade era dos outros,
No entanto, se todos nós agora temos o poder de escrever, é a responsabilidade daquele que escreve, ou a responsabilidade daquele que tira a fotografia, ou a responsabilidade daquele que coloca o filme no YouTube. Sobre as redes sociais, no último censo que vi nas redes sociais, acho que foi no ano 2016, há 2 bilhões de pessoas só no Facebook. É muita gente interligada. Em Portugal, há 5,3 milhões de pessoas que possuem conta nas redes sociais. Aqui estão a fazer a somatória de todas as redes. Facebook, Instagram, ok? É a somatória de todas. Estas redes sociais são canais de comunicação e atuam como amplificadores de mensagem. Então, se eu quero amplificar uma mensagem, o melhor caminho é colocar nas redes sociais. Se em Portugal há 5,3 milhões de pessoas ligadas e no mundo há 2 bilhões, então eu consigo amplificar a minha mensagem muito. Então, as redes sociais são utilizadas para isso, para amplificar a mensagem. Então, elas fazem eco ao infinito da informação. E o eco pode ser negativo ou pode ser positivo, dependendo do que eu estou a transmitir. E então é aqui onde entra a responsabilidade de cada um de nós. Eu vou dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo de Maria. Maria era uma rapariga jovem que foi almoçar com um grupo de amigas. Estas são histórias reais, ok? As que eu estou a contar. Ela foi almoçar com as amigas e estavam numa brincadeira entre as amigas e estavam, digamos que, a gozar com alguns refugiados. E tudo tinha ficado por aí. Até que Maria decidiu que aquela brincadeira ela estava a gostar tanto que decidiu fazer um filme com o telemóvel e fizeram um mini teatro a pedir comida a um refugiado e o refugiado respondia, mas era a gozar com os refugiados. E colocaram aquilo na internet, no mesmo almoço, publicaram nas redes sociais. O objetivo delas era qual? Era aquele objetivo, era de ter muitos gostos, não é? Colocaram nas redes sociais, queriam ter muitos gostos e queriam que aquilo fosse partilhado muitas vezes. E realmente aquilo foi partilhado muitas vezes, só que as pessoas começaram a reclamar, pronto, daquela atitude que estas pessoas tinham com os refugiados. Ao ver que aquilo estava a começar a sair fora do controlo, ela tirou o vídeo da internet. Mas as pessoas, como também já sabem que aquilo acontece, já tinham feito screenshots, tinham tirado fotografias, tinham feito montes de coisas. O certo é que isto aconteceu um domingo à tarde, quase à noite, e na segunda-feira de manhã ela estava demitida do trabalho, com uma carta pública da empresa a dizer porque que a tinha demitido. Ela depois fez outro vídeo a desculpar-se, mas já era tarde. O que acontece é que quando o eco é negativo, nós temos que lembrarmos de uma coisa: nós estamos a viver num mundo de provas e expiação. O eco, a amplificação da mensagem, a amplificação negativa é mais poderosa que a positiva. Ao contrário seria se nós vivêssemos num mundo de regeneração. Mas não é o nosso mundo. Então, basta com fazer uma coisinha lá não muito agradável, aquilo expande ao infinito. Ok? Então, Maria fez um vídeo a pedir desculpas, mas era tarde. Ok? Era muito tarde já. Vou contar agora a história de João. João era outro tipo de pessoa. Ele tinha um perfil privado, ok? Daqueles perfis privados que nós temos nas redes sociais. Mas, no entanto, ele publicava muitas fotografias a beber, conduta não muito agradável. E uma vez João
fez-se o doente, não foi trabalhar, não sei o quê, pediu uma baixa, mas em realidade ele continuava a colocar nas redes sociais essas fotografias na bebida. E também um dos amigos partilhou as fotografias, e quando há uma partilha, assim nós tenhamos um perfil privado, aquilo começa a ser público. Ou seja, o nosso perfil é privado até ninguém partilhar. Quando alguém partilha, aquilo já deixa de ser público, já deixa de ser privado, passa a ser público. E foi o que aconteceu ao João. Obviamente as pessoas da empresa, que eram amigos dos amigos que ele tinha no perfil, conseguiram ver aquilo tudo, ok? E também teve graves problemas no trabalho. Outra coisa que nós vemos frequente na internet é discursos de ódio. Nós utilizamos muito a internet e as redes sociais para humilhar em muitos níveis. Assim seja no futebol, ok? Utilizamos um discurso de ódio até no futebol. Em tudo, pomos aquelas frases que vêm com muito ódio. E às vezes até nem somos nós que as colocamos, mas partilhamos uma mensagem que lemos, que achamos já que era engraçada, mas que tem lá aquelas coisas que são de ódio, que devíamos cortar, okay? Não devíamos permitir, não nos devíamos a nós mesmos permitir partilhar esse tipo de discurso, em coisas tão simples como o futebol, ok? Estou a pôr um exemplo muito simples, que é o futebol. E a outra coisa é notícias falsas. Esta parte de notícias falsas dava uma palestra inteira, ok? Há muitíssimas notícias falsas na internet. Nós somos guiados com as notícias falsas a ter um certo comportamento que certas pessoas querem. E somos guiados nas notícias falsas a nível político, por exemplo, ou a nível de produtos de empresas. E há muitas notícias falsas. Elas têm um objetivo específico e eles alternam notícias falsas com notícias verdadeiras, mas para encaminhar as pessoas. Então, se nós não temos cuidado, somos também encaminhados. Isto aqui dava uma palestra inteira a explicar como nós somos encaminhados com uma notícia falsa, ok? É muito utilizado, sobretudo, há casos de estudos de notícias falsas a nível político, ok? Em época de votos. Depois, vou falar de último do feliz permanente, aos perfis falsos. A quantidade de perfis falsos na internet. Nós não sabemos quem está detrás daquele perfil. Dependendo da rede social, podemos aceitar ou não um perfil que nós não conhecemos, mas como eu disse, quando nós fazemos partilhar de uma certa mensagem, aquilo pode ir para qualquer perfil. Os perfis falsos e as notícias falsas são usadas muito em conjunto, ok? Eles também não se arriscam a emitir uma notícia falsa com um perfil verdadeiro, ok? Eles criam vários perfis em várias partes, financiam publicidades, então estão utilizados muito em conjuntos. E há vários perfis também de pessoas que utilizam as redes sociais. Aquelas que também são aquele feliz permanente. Aquelas pessoas que estão sempre alegres, sempre felizes. Não acontece nada de mal na vida daquela pessoa. É incrível. Okay? Passam os anos de manhã, tarde à noite, aquela pessoa publica só coisas felizes. Então também aqui na internet há as coisas estão muito maquilhadas, ok? Nas empresas, quem tem na rede do LinkedIn pode verificar, aquilo é só felicidade naquela rede, nas empresas. Todo mundo trabalha muito unido, todo mundo trabalha em team building, todo mundo é amigo um do outro. As fotografias são incríveis, ok? Então, há aquelas pessoas que são felizes permanente, nunca as vemos tristes. E há vários tipos de perfil de pessoas. Há pessoas que, e nós temos que estar conscientes disso, que o único meio de comunicação que elas utilizam durante o dia é acho que em português se diz o muro da rede social, ok? É as mensagens que lhe aparecem na rede social. Elas não veem uma televisão, não leem um jornal, não leem um livro, ou seja, a vida delas está centrada no que se vê
naquela rede social. Então, temos que também ter em conta que essas pessoas são muito vulneráveis no momento de, por exemplo, alguém colocar uma notícia falsa. Okay? Porque essa pessoa faz muito partilha muita coisa na internet. Então, vamos ver o que nos diz Joana de Ângeles. Ela diz: observando as pessoas, tens a impressão de que, nestes dias da informática, todas se encontram esclarecidas e orientadas a respeito da vida. Ocorre que as informações que mais se transmitem raramente são corretas. Elaboradas para atender a determinadas faixas, carregam condicionamentos psicológicos que devem atingir finalidades específicas, servindo a interesses especiais. Não visam esclarecer nem libertar consciências. Então, a própria Joana de Ângeles nos alerta disso no livro Otimismo, no capítulo 38, chamado Pregando Sempre. Então, é preciso ter cuidado, não é, na internet, porque raramente a informação que nós vemos lá é correta. E agora quero tocar outro ponto que é importante. Se nós vivemos num mundo de provas e expiações, e as redes sociais são aqueles amplificadores das mensagens, tanto negativas como positivas, a pergunta é: será que há obsessão espiritual nas redes sociais? Allan Kardec nos diz, perguntou aos espíritos se os espíritos influenciavam na nossa vida, e a resposta foi sim, muito mais do que pensa. Então, obviamente, eles não iam perder a oportunidade de influenciar nas redes sociais. Então, um artigo, um vídeo ou um comentário cheio de ódio e intolerância vai atrair pessoas cheias de ódio e intolerância e abre uma brecha mental que dá campo à obsessão. Então, se eu estou fixada naquela faixa negativa e eles estão aí ao lado meu, partilha, ok? Gosta. E aquilo faz eco ao infinito. Então, eu tenho que ter consciência que neste mundo de provas e expiações, isso acontece. Então, vamos ver agora alguns exemplos da divulgação da doutrina espírita. Eu trago aqui 3 exemplos. Um é de Jesus, para que pensemos um bocadinho como é que Jesus pregava, como é que Jesus nos transmitia os seus ensinamentos. Ele se colocava no lago de Genezaré, não é? Para quê? Para ser visto por a maior quantidade de pessoas. Ele se colocava nas colinas, para quê? Para ser visto e ouvido por a maior quantidade de pessoas. Então, ele utilizava os mecanismos daquele tempo para ser visto e ser ouvido por a maior quantidade de pessoas. E Paulo de Tarso, há uma passagem muito bonita no livro Paulo e Estevão, que é quando Paulo de Tarso está em Coríntio. Ele está muito preocupado porque ele não consegue dar abasto ao trabalho que ele tem. Ele tem demasiado trabalho, há muitas necessidades e ele não consegue estar em todo o sítio para ajudar a todas as igrejas que ele havia conseguido fundar. Então ele faz uma prece na igreja de Coríntio e nessa passagem Jesus lhe diz, para resolver o teu problema, escreve em meu nome. O importante não é o emissário, senão a mensagem. Então, quando lemos esta passagem, reparamos que não há nada que nos proíba utilizar os recursos da época para transmitir a mensagem de Jesus. Jesus lhe disse, escreve, era o recurso da época que ele tinha, escrever e utilizar os emissários daquela época. Naquela época, o correio, digamos, escreviam-se as mensagens, dava-se a um mensageiro, e ou o mensageiro ia diretamente entregar a mensagem, ou entregavam a vários mensageiros, fazendo tipo uma ponte. Obviamente que
nem todos os mensageiros eram muito corretos, não é? Uns abriam as mensagens, outros entregavam a quem não devia, não é? Como toda a época da humanidade. Mas Jesus lhe diz, escreve. Ou seja, Jesus lhe diz, utiliza os recursos que tens à mão na tua época. E vamos ver Allan Kardec, como nos fala da divulgação da doutrina. Na Revista Espírita de 1858, Allan Kardec nos diz: o Espiritismo esteve entregue às suas próprias forças. Se por ele mesmo se fez assim tão grande, que será quando puder dispor da poderosa alavanca da publicidade. Neste ponto, Allan Kardec estava neste momento a fazer uma reflexão de que havia muitos jornais espíritas que eram lidos só por espíritas e ele queria que a doutrina espírita atingisse níveis mais gerais de pessoas. Então ele estava a pensar aqui, o que é que será do espiritismo quando dispor da poderosa alavanca da publicidade. Ele estava a pensar em, deve haver uma maneira de fazer chegar a mensagem àqueles que não são só espíritas, que não ficam só de jornal espírita para espíritas. E ele nos diz nessa mesma revista de 58 que há 4 fases pelas que passa o espiritismo. A primeira, a da curiosidade. A segunda, a da observação, que é um período filosófico. Depois, a de admissão, no qual o espiritismo ocupará uma posição oficial nas crenças reconhecidas. E, por último, um período de influência sobre a ordem social. Neste último é quando o espiritismo tem influência sobre a humanidade, numa base individual, para depois atingir o coletivo. Okay? Então, vemos que aqui ele também enfatiza a base individual, que é o momento que estamos a viver com a tecnologia, a responsabilidade individual. No entanto, vejamos como é que Allan Kardec examinava as comunicações que recebia dos espíritos. Na revista de 1863, ele diz: diremos que em 3.600 mensagens que recebe, há mais de 3.000 que são de moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número nem 300 merecem publicidade e apenas 100 têm mérito fora do comum. Então, se o próprio Allan Kardec recebia 3.600 mensagens, 3.000 eram boas, de moral irreprochável, mas ele dizia que só 300 mereciam atenção e que merecem ser publicadas. Imaginem nós com a quantidade de informação que recebemos nas redes sociais. Ele também nos diz: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Espírito Erasto, no Livro dos Médios. Então, mais vale às vezes ficarmos quietos. Se não sabemos, não fazer. Então, vou agora contar a história de Pedro, porque nem tudo é mau nas redes sociais, não é? Há coisas muito boas. Vou contar a história de Pedro. Pedro vive numa cidade onde há pouca internet. Ele tem pouco acesso à internet. É uma pessoa que tem vícios, vive com muitos problemas psicológicos e, a certa altura, morre a mãe de Pedro. Uma pessoa que era, digamos, chegada à família, tenta, para que ele siga para a frente e não cometa, não faça asneiras, tenta indicar-lhe os livros dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é um livro que está disponível na internet e manda-lhe o link do Livro dos Espíritos. E a resposta de Pedro foi: ah, sim, é o livro de Allan Kardec. Já o li. Devido a esse livro, não cometi o suicídio. Então, aqui vemos que a internet tem coisas magníficas. Alguém que procura, encontra coisas boas que lhe permite sair do estado onde estava e tentar evoluir. Obviamente que aqui também temos os espíritos benfeitores a ajudar-nos, porque não só os espíritos de obsessão funcionam conosco, também os espíritos
que estão do nosso lado, nos permitem fazer pesquisas na internet direcionadas. De certeza, Pedro teve ajuda, ok? E conseguiu ter ao alcance dele um livro que, numa situação normal, sem internet, ele não teria contacto nenhum com o espiritismo, porque naquela cidade não há o espiritismo. Então, é uma lição, digamos, para todos nós. Outra coisa que podemos fazer com a internet é ouvir uma prece. Já que temos, às vezes, tanta dificuldade em orar, podemos ouvir uma prece. Ouvir uma palestra. Há montes de palestras na internet. Basta nós ouvirmos e tentar escolher aquelas que mais vão de encontro às nossas necessidades. Participar num estudo. Há estudos também publicados na internet, de todo o tipo, não só espíritas. Então podemos participar num estudo. Ler um livro. Há livros disponíveis online, ok? Há livros disponíveis para nós ler. E, obviamente, divulgar de forma responsável. Então, como é que é esta divulgação responsável? Esta divulgação responsável temos que estudar para saber se aquilo que estamos a divulgar é correto ou não é correto. Então, requer estudo e requer esforço da nossa parte. Então, primeiro, estudemos para saber diferenciar o trigo do joio. Pesquisemos as fontes das mensagens e avaliemos o seu mérito. Às vezes estamos aí, partilha, e aquilo não, nem sequer é do autor que disse, ou não é a mensagem que é, ok? Evitemos partilhar simplesmente porque recebemos, ou porque foi partilhada por um amigo, ou porque alguém nos pediu, ou porque gostamos da imagem. Imagens e músicas bonitas são forma, e a forma não pode ser mais importante do que o conteúdo. Evitemos comentar ou partilhar conteúdo com algum tipo de discurso de ódio. Cortemos, paremos, ok? Evitemos protagonismos. Às vezes também publicamos uma mensagem para receber muitos gostos, não é? E muitas partilhas, que foi o caso de Maria, não é? Ela estava muito contente porque aquele vídeo tinha ficado tão bem que ela queria era o protagonismo do momento. E as coisas correram mal. Então evitemos os protagonismos. Evitemos partilhar trechos de livros que tenham proibido a sua reprodução. Pronto, isto nós fazemos tranquilamente, não é? Um livro qualquer que encontramos, partilhamos, mandamos o link, não sei o quê. No entanto, há muitos livros na internet que não podem ser partilhados, ok? Alguém o colocou lá, violando alguma lei, não é? Mas o colocou lá. Há países onde não só multam a pessoa que tem o ficheiro na internet, sino multam aquele que foi lá e fez download do ficheiro, ok? Divulguemos a doutrina, independentemente do meio, com dedicação, com intenções nobres, despertando mentes e despertando corações. A doutrina espírita pode ser divulgada independentemente do meio. O meio não é importante. O importante é a mensagem. Paulo de Tarso conseguiu divulgar a doutrina espírita escrevendo, que foram as epístolas que ele começou a escrever. E com o seu exemplo. Allan Kardec divulgou a doutrina espírita e nós também podemos divulgar a doutrina espírita, independentemente do meio. Se temos que utilizar a internet, utilizamos, mas de uma maneira responsável, com dedicação e com a intenção de despertar mentes e corações. Usemos as redes sociais para entender o que se está a acontecer no mundo. Basta vocês darem uma olhada às redes sociais onde pertencem, a qualquer uma delas, e veem o que está acontecendo no mundo. Veem o nível de informação que é partilhada. Veem como é que o mundo está. É realmente um mundo de provas e expiações, não há dúvida. Conectemo-nos com o mundo inteiro para aprender. É uma oportunidade de ouro. A tecnologia e a internet nos dão ferramentas para aprender como nunca antes. Como nunca antes. Temos tudo à nossa disposição. Artigos, vídeos, fotos, palestras, áudios, de todo gênero, não só da doutrina espírita, de qualquer
disciplina onde nós pretendermos aprender. Mas temos que querer aprender. Temos que ir lá e procurar e aprender. Ok? Há meios como o YouTube, que são um repositório, meios como o Facebook, que não são um repositório. O histórico do Facebook vai embora. Ok? Não guarda histórico. Então, há palestras, façamos, vamos, aprendemos. É uma oportunidade de ouro que nunca antes nós tivemos no planeta. Precisamos de bom senso, fazendo um uso equilibrado, evitando problemas desnecessários. Tudo o que dissermos, escrevermos ou reencaminharmos pode vir a influenciar as pessoas, sejam elas nossos amigos ou desconhecidos, independentemente do lugar onde viverem. Uma comunicação cristã tem o foco numa linguagem fraterna, contendo mensagens positivas, raciocinadas e de esperança, focadas nos ensinamentos de Jesus. Lembremos que nós podemos influenciar uma pessoa com uma mensagem e esperemos que essa mensagem seja positiva, porque nas redes sociais também se pratica a lei de causa e efeito. Todo o mal ou todo o eco negativo que nós lançarmos para a internet, algum dia vai ter retorno para nós. A lei de causa e efeito está em toda parte. No livro Estude Viva aparece uma mensagem que diz: estudemos Allan Kardec aclarando a mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então aqui nos indica que sim, divulguemos o Espiritismo com bom senso. E não nos esqueçamos que Jesus está no comando. Por muito que nós pensemos que as redes sociais têm muita coisa negativa e que o mundo está em provas de expiações e que há muitas mensagens falsas e que nós somos encaminhados por vezes e que há perfis falsos, Jesus está no comando de tudo isto. O planeta está a caminho do mundo de regeneração e nós vamos ter umas redes sociais muito melhores das que temos hoje, sem dúvida. A tecnologia está a passos gigantes, nós não fazemos a mínima ideia, mas ela está a caminhar a passos muito grandes. Então, isto agora é só o início de tudo o que se nos apresenta. Obrigada. Mirlo, você nos esclareceu aqui profundamente, né? Será que no mundo que nós vivemos, fica melhor aqui, no mundo que nós vivemos, tem pessoas que não sabem ainda mexer no computador? Sim, sem dúvida. Muitas pessoas que ainda não sabem mexer no computador, sobretudo pessoas de idade. No entanto, também se ensinam a aprender muito depressa. Elas gostam de entrar para aprender. Ok? Tem alguém aqui que não sabe mexer no computador? 1, 2, 3, 4. Epa! Dá para aprender? Mas é curioso o seguinte, é uma minoria. É uma minoria. Ok. O meu pai tem 80 anos e aprendeu agora a utilizar o computador. E utiliza muito bem. Muito bem, sim. Sabe fazer de tudo. Ótimo. Olha só, e você falou numa questão sobre eco, que às vezes a mensagem tem um eco positivo, um eco negativo. O que é um eco positivo? O que é um eco negativo? O eco negativo ou positivo é a quantidade de pessoas que é atingida com aquela mensagem. Quando eu digo que faz eco negativo, é como quando nós falamos que a mensagem
repetida, não é? Em eco, ouvimos o eco uma e outra vez. Isso é o que faz a internet, isso é o que faz as redes sociais. Emite essa mensagem muitas vezes. E então é atingida muitas pessoas, independentemente do lugar do mundo onde se encontrem. E o que diferencia aí um eco negativo de um eco positivo? Como é que eu sei que a mensagem que eu divulguei gerou um eco negativo ou um eco positivo? Pelo conteúdo da mensagem. Se a minha mensagem for uma mensagem esclarecedora, positiva, eu estou a gerar um eco positivo. E, portanto, na lei de causa e efeito, o meu retorno vai ser um retorno positivo. Se eu estou a partilhar ou a fazer eco de uma mensagem com caráter negativo, assim seja por brincadeira, eu estou a emitir o eco negativo até o infinito. Essas são as mensagens de eco negativo. Ok, perfil falso. Como é que eu descubro se aquele é um perfil falso ou um perfil verdadeiro? Eu posso chegar lá e me colocar com um nome diferente? Posso chegar lá e mentir acerca da minha idade? Da minha condição financeira? Posso fazer isso? Sem dúvida. Nós podemos chegar lá e criar um perfil com um nome qualquer, uma imagem qualquer, dar a entender que tenho muito dinheiro ou pouco dinheiro, como quiser. Sim, posso criar perfis falsos quantos quiser, não é só um, pode criar quantos quiseres na internet. E não só perfis falsos, pode criar páginas de empresas falsas, ok? Grupos falsos. Na maioria é feita para colocar mensagens falsas também. Como eu disse, eles alternam mensagens verdadeiras com mensagens falsas, então nós às vezes até ficamos confusos. Por isso é que temos que analisar muito bem aquilo que andamos a partilhar, aquilo que recebemos e aquilo que andamos a partilhar. Temos que analisar, ver. Há redes sociais para tudo. Há redes sociais para amigos. Então, se calhar numa rede social de amigo, eu não aceito um perfil falso, não é? Porque sou um amigo. Mas há redes sociais onde eu aceito perfis porque são redes sociais de outro tipo. Porque há diferentes tipos de redes sociais. No entanto, eu tenho que saber o que é que eu estou a aceitar. E tenho que andar a analisar. Se o meu perfil é privado, eu estou protegido? Não. Se o perfil for privado, está protegido a ter um amigo que tenha acesso ao seu perfil privado partilhar o que você colocou. Aí já começa a ser público aquela publicação, não o perfil, a publicação que o amigo partilhou. Então, se eu estou numa reunião privada e tiro uma fotografia e coloco na internet no meu perfil privado, se um amigo chegar e partilhar, já é público. Pode ter acesso a qualquer pessoa. Então, basicamente, tudo o que colocamos na internet é público. Ok? Tudo. Você falou também um discurso de ódio, né? Você mencionou, deu o exemplo do futebol. E podemos ir para lá também falar mal dessa ou daquela religião, desse ou daquele religioso? Não. Discurso de ódio, eu dei o exemplo de futebol, mas há muito discurso de ódio a nível de religião, há muito discurso de ódio a nível de refugiados e de pessoas que vêm de outros países. Muitas vezes o discurso de ódio é feito de forma engraçada, não é? Nós vemos aquilo até nos dá vontade de, olha que engraçado ficou. Mas é discurso de ódio na mesma. Então, não podemos cair naquela de, olha que engraçado é isto, vou reencaminhar para todos os meus amigos. Há muito discurso também em forma de cómic, em forma de desenho animado. Então, temos que ter atenção cortar o discurso de ódio. Há associações na Europa que promovem que nós cortemos o discurso de ódio.
Na Europa há associações para tudo. Há associações que estão a analisar as notícias falsas. Há associações europeias, há uma associação também em Portugal. E o discurso de ódio também. Eles tentam que as pessoas, educar as pessoas para cortarem o discurso de ódio e não reencaminhar. E alertar a quem está a fazer, a quem está a publicar, que aquilo é discurso de ódio. Você mencionou a questão da obsessão espiritual. Às vezes a gente está no computador, está lá na rede social, está longe de imaginar que tem um espírito obsessor ali à volta da gente. Né? Você me chamou a atenção aqui para uma coisa muito séria. Né? Tem gente que acha que espírito obsessor está só no centro espírita. Eles estão em todas partes, ok? Estão aí e estão em todo lado. Estão conosco no trabalho, estão conosco em casa e, obviamente, estão conosco no computador. A internet é uma ferramenta muito poderosa e eles não iam ficar sem usá-la, não é? E então eles aproveitam todas as nossas brechas mentais para influenciarem. Partilha, gosta, e nós vamos lá e fazemos, ok? Partilhamos e gostamos daquilo e depois aquilo começa a ser viral. Isso pode me levar a ter uma sintonia com alguém, uma ou mais pessoas, perturbada espiritualmente? Sim, sem dúvida. Quando as redes sociais são redes onde eu estou a ligar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E posso sim estar em sintonia negativa ou em sintonia positiva com as pessoas que publicam o mesmo tipo de conteúdo que eu publico. Então posso estar ligado de forma negativa se o meu hábito é estar a publicar coisas negativas, sim. Posso. Você frisou muito a questão da responsabilidade pessoal. Né? E se eu não tenho muita certeza daquele conteúdo? E se eu não estou com pachorra para ir pesquisar aquilo? Tá aqui o nome do Chico Xavier, deve ser uma coisa boa, toca para frente. Se eu não estou com muita pachorra para isso, isso é desculpável do ponto de vista da responsabilidade pessoal? Não. Se está com muita pachorra, não partilhe. Não goste. Quando tiver tempo, analise, investigue, estude, pesquise. E se for, então proceda. Mas se não tem pachorra para estar a fazer isso, não publique. Ok? É melhor estar sem ação nas redes sociais. É melhor não publicar nada. Aproveitar também, o que a gente pode, tem o site, né, aqui da nossa casa, o que a gente pode encontrar lá? No site da nossa casa podem encontrar as palestras que damos aqui, estão todas disponíveis no site e também estão no YouTube. Além disso, podem encontrar as palestras que vão acontecer aqui à quarta-feira, estão os estudos, está uma pequena listagem de livros infantis e estão os livros da doutrina de Allan Kardec. Então isso podem lá ter disponível, as palestras estão lá para quando quiserem ouvir e também estão todas no YouTube para quando quiserem ir lá e ouvir. E do YouTube vocês podem partilhar nas vossas redes sociais as palestras, é um bom conteúdo, ok? E faz eco positivo na internet. Será que no futuro, como o planeta está evoluindo, né, o progresso, será que a gente vai ter como identificar com maior facilidade as notícias falsas, os perfis falsos? Será que futuramente, né, essa ferramenta tão poderosa terá essa capacidade de selecionar o joio do trigo, para a gente, quando andar lá, navegar, não correr o risco de ficar afogado? Sim, eu acho que sim. O planeta está em evolução e nós estamos em evolução, não é? Então, nós vamos ser mais capazes de diferenciar o joio do trigo, mas também vai haver menos quantidade
de perfis falsos, vai haver menos quantidade de mensagens falsas. E lembremos que aqui na Terra nós somos uma cópia muito imperfeita do mundo espiritual. Então, eu imagino como estará a tecnologia lá. Imagino como serão as redes sociais lá. Não consigo imaginar, mas deve ser muito bom mesmo. Acho que sim. Tudo chega a um equilíbrio. A Terra, o mundo vai sempre para o equilíbrio. Se neste momento nós estamos a ver que há muita quantidade de notícias falsas e perfis falsos, isto vai chegar a um ponto em equilíbrio onde isso já não aconteça. Eu acho o exemplo da Wikipédia lindíssimo, porque é um exemplo de onde pessoas, mesmo em mundo de provas e expiações, conseguiram criar uma enciclopédia com tanto conteúdo, sem controle, quer dizer, pessoas dedicadas, voluntários de qualquer parte, e aquilo está em muitos idiomas. Então, acho incrível a ordem que se criou com a Wikipédia. E acho que isso é reproduzível em muitos setores da tecnologia. Mesmo, por exemplo, na área de informática, há muitos cursos gratuitos. E então, cada vez mais, nós estamos evoluindo para conteúdo melhor e para conteúdo de mais qualidade. Então, sim, vamos ser mais capazes de diferenciar e vamos ter menos conteúdo, digamos, problemático na internet. Ok, meu obrigadíssimo. Também foi ótimo esse esclarecimento que você nos trouxe. Enriqueceu-nos. A gente vai estar mais atento na hora de clicar. Mas hoje, nessa noite, nós gostaríamos, na nossa prece final, de vibrarmos em sintonia com corações amigos que somos, com os espíritos benfeitores aqui da casa, porque nós estamos num momento, nesses últimos dias, mais sensibilizados. No ano de 2000, não havia uma única construção aqui na região. Eram só terrenos. E esse terreno onde a instituição se encontra hoje, ele foi oferecido para a Associação Espírita Consolação e Vida, que na época tinha 1 ano de existência. Eu vim aqui com um amigo, mostrei o terreno e perguntei-lhe se esse terreno se havia hipótese de fazermos alguma coisa aqui, uma vez que, como sabem, a Associação Espírita vive da cota dos seus sócios, alguns donativos, e termos os encargos de renda, entre outros, seria sempre pesado. Já pensando no futuro, esse amigo, um homem zarrão, forte, alto, me abraçou e falou assim: ô doutor, diga-me o que precisa. Nós estamos aqui para colaborar, nós estamos aqui para servir. E, a partir dali, tirou-se as medidas, quanto que o terreno tinha daqui, dali. Eu não percebo nada de desenho, não percebo nada de arquitetura e engenharia, não é a minha praia, não é a minha área. E confidenciei as necessidades da casa. Esse amigo tomou sobre si essa responsabilidade. Posteriormente me chamou lá algumas vezes, mostrou-me naquilo que seria um projeto da futura sede da Associação Espírita Consolação e Vida, e durante muitos anos ele acompanhou isso. Demos entrada, como é necessário para qualquer situação, no poder camerário, a fim de consultar e ouvir a sua opinião, sempre com orientação incansável. Algum tempo depois, ele me liga: doutor, tem de passar aqui, tem uma notícia para lhe dar. Então ele me comunica que havia sido aprovado as condições da construção aqui da nossa sede. E a partir daí,
nós nos mobilizamos, tivemos todos que nos mobilizar para dar início à obra, né? Obra essa que nós sabíamos que não tínhamos condições de concluir a princípio, mas seria muito melhor que nós avançássemos e dessemos também a oportunidade de empreendermos. Ele sempre nos acompanhou, e em 2006 nós começamos a construção da casa. Em 2008, no dia 25 de novembro de 2008, ele estava aqui com a gente, acompanhou-nos e esteve presente. Além dele, além do convidado, do orador da noite, da tarde e noite, Divaldo Pereira Franco, esteve aqui também o presidente da Câmara na época, o senhor doutor Gil Nadais, que discursou, disse-nos que não conhecia a casa, mas que nos dava os parabéns, porque nós estávamos na era da espiritualidade e atendendo esse objetivo que avançássemos, né? Muitas outras situações, como podem compreender, às vezes pequenas obras, pequenas reparações, eu precisava dos seus olhos, do seu cuidado como arquiteto, como projetista, inúmeras vezes esteve aqui conosco, né? Quando a gente desencarna, quando a gente morre, segundo a espiritualidade superior, é porque nós cumprimos a nossa tarefa na Terra. E esse momento chegou para esse amigo retornar ao mundo maior. Na última sexta-feira, deixando o corpo físico, ele retornou ao mundo maior. É claro que deixando em todos nós que somos os beneficiados do seu projeto, das suas ações, deixando naturalmente o nosso coração pleno de saudade e de recordações muito queridas. Então, nesses dias em que nós soubemos do seu retorno, eu me lembrei da canção da amizade, que eu vou tentar partilhar com vocês. E depois nós vamos fazer a prece, envolvendo o nosso inesquecível amigo, Dr. Gil Abrantes. E que a gente espera que agora no mundo maior ele continue a receber as vibrações doces e queridas de todos nós que aqui estamos, aqueles que aqui passaram e tantos outros que um dia aqui chegarão. Na jornada que segues comigo pela estrada, estrada às vezes alegre, às vezes triste, me fazes compreender que a fraternidade existe. Sempre ao meu lado, atencioso e vigilante,
ensinando a todo instante a importância do amparo à criatura no belo alvorecer ou na noite mais escura. Meu bom amigo, meu irmão, por seres desta forma dedicados, só posso te dizer muito obrigado. Que o Mestre te abençoe o coração. Meu bom amigo, meu irmão, por seres desta forma dedicados, só posso te dizer muito obrigado. Que o Mestre te abençoe o coração. Meu bom amigo, que me ajudas na jornada e segues comigo pela estrada, às vezes alegre, às vezes triste, me fazes compreender que a fraternidade existe. Sempre ao meu lado, atencioso e vigilante, me ensinando a todo instante a importância do amparo à criatura no belo alvorecer ou na noite mais escura. Meu bom amigo, meu irmão, por seres desta forma dedicado, só posso te dizer muito obrigado. Que o Mestre te abençoe o coração. Querido amigo Jesus, só nos cabe recorrer a Ti como companheiro de todas as horas, aplacando as lutas de todos nós. Agradecemos-Te pelo dia que se foi, pela noite que nos envolve. Agradecemos-Te, Senhor, pela bênção
e pelo amparo dos amigos espirituais que nos sustentam, permitindo nesta noite aqui estar, tomando deste manancial espiritual, nos trazido na exposição da noite, e pedimos-te, Senhor Jesus, por aqueles que nos buscam em prol de socorro e de amparo, de esclarecimento, de socorro, que possamos, dentro das nossas limitadas possibilidades, oferecermos o nosso concurso fraternal, buscando minorar as lutas do nosso próximo. Agradecemos a assistência dos amigos do mundo maior, aqueles que nos protegem, que nos amparam, orando também por aqueles que, ignorantes, perturbados ou sofredores, também gravitam em nossa companhia espiritual nessa noite, Senhor. Inevitavelmente dirigimos o nosso pensamento ao amigo Gil Abrantes, a quem desejamos que na dimensão das estrelas, no rosário de bênçãos pelas ações que distribui no mundo, e sobretudo para nós, os espíritas, os amigos da Associação Consolação e Vida, que certamente o terão como inesquecível pelo amparo que nos permitiu, com a sua lucidez, com a sua inteligência, com a sua doçura, envolvendo-nos o coração em tantos instantes, que agora, Senhor, possa ser recolhido junto aos braços amorosos daqueles que lhe precederam na viagem de volta ao mundo maior. Que ele respire desde já os frutos distribuídos, pois que a muitos ajudou. Que na terra o nosso sentimento de gratidão o envolva fortalecendo, a fim de que nessa nova jornada naturalmente se recupere. E como assim compreendemos a luz da doutrina espírita, volte no mundo maior a estabelecer linhas e projetos para outros planos, para outras tarefas que certamente o Senhor o convocará no momento oportuno. Quanto a nós, Senhor, trata-nos desse momento saudoso, trabalhando e agradecidos, pois que a vida prossegue e que nesse momento sintamos a doçura não de um adeus, mas de um até breve, amigo. Que Jesus te guarde. Fica conosco, querido amigo Jesus. Fica conosco, Senhor.